Você falou da Antártida. O que que tem lá exatamente? O que que acontece lá? Por que que é tão proibido e Bom, misterioso? nós temos vários restos de cidades, pirâmides, restos de cidades, e nós temos portais naturais. Então você passa certas coordenadas e você muda de dimensão, muda de localidade e você vai para outra dimensão física. E ali você se encontra com habitantes dos Elohims, os vigilantes, aquelas lendárias situações bíblicas. O mesmo ocorre no Polo Ártico, no norte. Naquele centro do Polo Norte, há mais 4 continentes que nós não vemos no nosso mapa. O que é curioso é que, assim, a primeira expedição que foi para lá é de 1366, de um franciscano, que eu não lembro o nome agora, que fez um mapa mostrando 4 continentes e canais de acesso à Rocha Negra, a Black Rock, aquela gigantesca que tem não sei quantos quilômetros de altura, que é o ponto magnético da Terra. Entre 1366 a 1498, se não me falha a memória, foram 6 expedições para lá, diferentes, e as 6 desenharam o mesmo mapa. E a última que se tem mais conhecimento é do Mercator, que é o último mapa, que os outros desapareceram. É o de Piri Reis? Não. Piri Reis? Esse é posterior. Piri Reis é Antártida. É anterior. E nesses mapas eles mostram coisas que não existem na teoria. Então, o que eu coloco é o seguinte: você acessa esses lugares por portais. Da mesma forma que a gente tem na Amazônia. Vocês viram aquele relato daquela cidade do futuro que algumas pessoas relatam não ter visto de avião? Tá, o mesmo acontece na Patagônia Argentina e Chilena. Tem o mesmo relato, ou seja, existem sim, em determinados momentos, portais que se abrem e você acessa outra realidade física aqui na Terra. Na Triângulo das Bermudas acontece a mesma coisa. No Alasca, que eu já tive algumas vezes, a mesma coisa. Você vê coisas que não existem. Tu fala, não, eu tô maluco. Não, você está vendo uma janela física entre nossa realidade e outra realidade. Você chegou a ver isso? Sim, eu já vi. Como que descreve? Para mim é simplesmente ver uma janela, ver uma cidade, uma estrutura, uma nave, alguma coisa. E Para se mim você é normal. entrar, vai lá. Vai para outro lado. Uau. Então, às vezes que eu vi, eu perguntei, estou autorizado? Eles falaram, é caminho só de ida. Não tem volta para vocês. E no meu caso, eles falaram, tu tem coisa para fazer na tua realidade. Então, eu vou em projeção mental. Fisicamente, se eu for, não volto, né? Então, assim, eu já tenho, várias vezes eu quis. Eles falaram, tu tem um trabalho para fazer, então fica aí. Mas eu tenho acesso às informações, eu vejo tal. Só que para mim é que nem ver um filme, entende? Não tem novidade. Porque como eu consigo estar cognitivamente ali sem problema, é como estar em outro país. A única vantagem é que a sociedade lá é muito mais harmônica, não tem os problemas que nós temos aqui. Na Antártida, Lê, teve o Almirante Byrd, né, que passeou bastante lá pela Antártida. Dizem que tem o buraco ali. diário secreto dele, né, que fala dos buracos e tudo mais, que esse diário secreto estaria com o sobrinho dele, que é uma das pessoas, uma das testemunhas chaves do Valiant Thor. É sobrinho do Almirante Byrd. Do Valiant Thor, o venusiano. É, isso mesmo. E lá em Antártida, que acontece? Já tem um mapa lá do turco otomano, lá do Piri Reis, navegador turco otomano, também século XV, se não me engano, que já mostra a Antártida sem gelo, sendo que a Antártida só foi mapeada, né, pelo Ocidente, digamos assim, pela civilização ocidental europeia em 1820. Aí começaram lá as incursões para lá, o Byrd, o Shackleton, ele não ia tanto assim para dentro mas mapeou ali as ilhas, né? O Shackleton inclusive faleceu ali, está numa daquelas ilhas lá, o túmulo dele, né? E o curioso, para quem não conhece, que é questão de pesquisar, o mapa Piri Reis são 8 mapas. Ele mostra a Antártida via aérea, em 2 momentos diferentes. Um, em que a Antártida faz contato com a Patagônia Argentina e Chilena, o que significa que é muito tempo atrás, e um em que ela já não faz contato. Então, esses 2 mapas Piri Reis mostram as eras geológicas distintas da Terra. Se eu não me engano, esse mapa está no Museu do Topkapi, Museu Topkapi lá em Istambul. E aí na Antártida você tem lá, ela foi partilhada entre alguns
entre alguns países, né, no tratado. Inclusive o Brasil tem um Pedacinho. um pedaço ali. E o trato é: ninguém passa de, acho que, pouquíssimos quilômetros além da base, não pode ir ninguém. É uma faixa assim, X quilômetros do mar até aqui. Dali em diante ninguém pode ir. Ninguém pode. Ninguém pode ir. Eu já tentei várias Mas eles vezes ir são para fora. lá e sempre me barraram. Mas como que barram? Tem soldado lá? Soldados. Não dá mesmo. Não dá. Não, e é um ambiente super inóspito, né? É, Lá faz super frio, 80 graus abaixo de zero no inverno, um vento é um Vocês deserto. Vocês lembram daquele rapaz? Não tem água, não tem água. Que É o- gelo, claro, né? Água em formato de gelo, mas é um deserto, Antártida. Do ano passado, não sei se viram aquele escândalo, um rapaz, acho que um japonês com um avião teco-teco particular dele no Cessna, ele invadiu a Antártida lá do chileno, declarou emergência, entre aspas, pousou, foi preso, está detido até hoje e não foi solto. Já tem mais de 8 meses. Nossa. E foi acusado de um monte de crime só porque ele pousou num aeroporto militar pedindo socorro com pane mecânica. Foi constatada a pane mecânica e ele foi preso sem direito a nada. Aí a pergunta é, o que tem então secreto para que você tenha, todos os países têm uma força militar secreta, ou seja, não é soldado comum, são forças especiais. Então, o custo de você manter um soldado de forças especiais numa área inóspita como aquela lá, não se justifica. O Lovecraft, né, o escritor Howard Philip Lovecraft, ele tem um conto que chama As Montanhas da Loucura. Muita gente acha que o Lovecraft ele era um contatado, né, que as histórias que ele conta, que ele criou o horror cósmico, mas nas Montanhas da Loucura ele conta exatamente isso. É uma expedição que vai para a Antártida. Então nós estamos falando Lovecraft 1920, 1923, por aí. Vai para a Antártida e encontra, além de montanhas, cadeias de montanhas de 9, 10 quilômetros de altura, maiores que o Everest, encontra cidades de civilizações assim antiquíssimas, de muito avançadas, de muitos milhões de anos atrás, que eles têm certeza que é alienígena, porque os corpos são a cabeça no formato de estrela, tem umas asas, eles encontram alguns desses seres congelados lá, né? Então o Lovecraft era um dos que... Claro, esse é um conto, né? Mas como diziam que ele era um contatado, um abduzido, provavelmente ele teve numa viagem astral lá e escreveu Montanhas da Loucura. Nas Montanhas da Loucura chama o conto do Lovecraft. Não conhecia. Eu queria que vocês tentassem explicar da melhor forma possível qual exatamente que é o plano desses governos ou do governo oculto com esse processo de revelação, se é que tem um plano, ou quais são as forças envolvidas nesse caso, porque no filme do Spielberg, né, o Dia D, ao que tudo indica ali, eram os próprios alienígenas que estavam trabalhando para que o mundo soubesse da verdade, né? Foi uma forçação de barra ali, uma intenção. Pelo entendi que havia uma intenção dos alienígenas. Havia uma intenção dos alienígenas no filme. Que estavam contidos também pela ação da empresa privada. Estavam aprisionados ali. O que é? Como é que a gente consegue entender o plano deles, assim, afinal de contas? O que o governo, esse governo oculto, ou governo global, que a gente pode chamar, o que eles estão querendo, o que eles estão planejando, qual que é o objetivo? O que eu vejo é que nós temos conflito de interesses entre as facções que a gente chama harmônicas da luz com os Shi'Akar e os Nebu, que têm seus interesses pelas corporações científicas nas quais eles usam os humanos como um gado. Esse é o conflito. O grande conflito é que a Aliança Galáctica não tem peito e nem capacidade de confrontar militarmente os draconianos. Essa é a realidade militar. Então, ninguém quer assumir uma guerra novamente para libertar a Terra, porque a Terra não vale a pena. A humanidade não vale a pena. Pelo índice de negativação dos humanos, pelo abaixo índice cognitivo e pela própria maldade que os seres humanos vibram, tá? Já visto os escândalos com abuso de animais, crianças, etc, etc, eles veem que não compensa. Então, o que existe por trás disso é o que a gente chama de separação de joio do trigo. Quem tem frequência vai ser arrebatado no momento que as coisas tiverem que ocorrer. E quem não tem frequência vai ficar aqui para a colheita reptiliana. Esse é o plano do governo secreto.
na qual eles trabalham nesse feedback, que é o acordo que eles têm com o Império Nebu e Shakar. Aí entram os Alpha Dracones, os Zetas, os Greys, os Chopates e os outros grupos que trabalham para eles. Já do outro lado, quando a gente fala de Comando Astar, Comando Arcturiano, Pleiadiano, Felídeos, Aviares, etc., etc., eles estão fazendo a colheita pelo gradiente cognitivo das pessoas que estão despertando e que têm uma postura e uma índole. Então, o grande cheque, o grande problema aqui é índole. Quando você tem uma boa índole, você irradia um campo eletromagnético harmônico, uma aura harmônica, então você é localizado. Quando você tem uma má índole, a tua frequência fica abaixo do exigido para arrebatamento, então você já é descartado. Então hoje, infelizmente, os dados que eu tenho do Comando Estelar é que hoje o índice de resgatabilidade pelo gradiente de consciência no planeta não chega a 1,8%. No planeta inteiro. E esse é o triste resultado, por isso eu sempre falo, o Projeto Terra deu errado. Mas por que deu errado? Porque Eisenhower firmou um contrato com quem não devia. Antes disso, a Federação permitiu que os imbiruanos viessem aqui e fizessem o que quisessem. Quem destruiu Mu? Os imbiruanos. Mu não foi destruído pelos Atlantes como contam. Não, foi um conflito entre nibiruanos, Yahvé, versus Mu. Mu trabalhava nas diretrizes da Federação. E como para eles isso não interessava, foi destruído. Lemúria na sequência. O Egito na outra sequência. Todos os grandes impérios que trabalhavam, vibravam numa energia harmônica foram destruídos. Então nós hoje somos o que restou de uma sequência de processos não harmônicos de pesquisas ou experimentos sociais pelos Anunnakis. Então a Aliança Galáctica ela está respondendo um processo pelo Conselho da Federação Intergaláctica por causa de omissão na administração dos planetas em quarentena na zona neutra. Então o problema já é um processo, seria exoplanetário, sei lá como seria a palavra certa. A coisa é bem complexa. Tá? Então essa é a grande questão. Eu coloco assim, quem tem uma boa energia, sobe. Quem não tem, vai ficar preso aqui. Pelo menos é o que eu percebo, não sei o que é a tua percepção. Eu não tenho condições de... Eu não tenho essa sua sensibilidade, essa sua mediunidade para chegar tão a fundo nessa questão histórica, de relações, de civilizações diversas aí, né? Eu tenho que... Só posso falar um pouquinho do que eu entendo um pouco mais, que é na parte da exopolítica mesmo, né? Que é uma coisa bem mais do nosso cotidiano aqui, né? Então, eu vejo que, a gente já falou isso aqui, esse preparo para ter a revelação, esse preparo alienígena, eles vão fazer, os seres humanos que comandam as ações aqui, né, o governo oculto e as grandes famílias, de forma que seja mais vantajoso para eles possível. Vai ser isso. E isso pode ou não estar acima de governo, que a gente estava falando com o Dude no carro, isso, aquela questão que eu já falei também, acho que na outra live, que é a diferença de você ter um programa de Estado e um programa de governo. Vamos falar dos Estados Unidos, a maior democracia do mundo, e de onde vêm as grandes informações aliens de lá. Você tem lá hoje um presidente eleito democraticamente, assim como os presidentes anteriores a ele. Ele tem ele tem um poder de governo, não de Estado. Ele vai passar. Depois dele vai vir outro, depois outro, assim como houve muitos anteriores a ele. Então, já as pessoas que guardam essas informações, que compilam essas informações, funcionários públicos, literalmente falando, ou esses agentes privados, eles estão há gerações fazendo isso. Eles passam governo e eles continuam fazendo assim. Então, eles não permitem muito que o governo se sobrepõe ao Estado, ou seja, uma política. Pode vir um novo presidente norte-americano com uma política dessa situação alienígena completamente diferente do que está lá hoje. Fala, agora eu vou travar tudo. E se esse presidente chegar e travar tudo, o que vai fazer? Ele vai travar as informações para o público. Todos esses agentes governamentais que estão lá, gerações que são agentes
Estado e as empresas privadas vão continuar fazendo esses estudos do mesmo jeito, esse contato do mesmo jeito, e o governo oculto vai continuar mandando do mesmo jeito. Então, é o que eu falo para as pessoas, compreender a diferença entre política de Estado e política de governo. O governo passa e o Estado, ele passa também um pouco o Estado, em algum determinado momento, né? Porque é uma reciclagem das autoridades de Estado também, né? Mas ela é muito mais duradoura do que um governo.